Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Mais um encontro semanal, nossa live, toda quarta e toda sexta às 19h30. Para quem não me conhece, eu tô só pegando aqui o material que a gente vai ter uma live bem especial, tá? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Joyce Oliveira, eu sou esteticista, sou micropigmentadora. E o meu objetivo aqui é ajudar você, mulher guerreira, a montar o seu próprio negócio, começando do absoluto zero. Seu negócio trabalhando com sobrancelhas, certo? Esse é o meu objetivo aqui e eu trago conteúdo para você relevante que vai te ajudar nesse processo, tá bom? Eu sempre trago coisas novas e hoje eu vou falar sobre, tô pegando aqui o material, sobre biossegurança. Nós vamos falar sobre biossegurança, certo? O que é biossegurança, vamos falar sobre EPIs, equipamento de proteção individual. Então vai ser uma aula bem legal. Espero que vocês gostem, que vocês anotem todas as informações, tá bom? E vamos lá que vai dar tudo certo. Bom, primeiramente eu quero falar para vocês sobre, a gente vai falando sobre biossegurança, né? E aí eu quero falar para vocês sobre esse tema e começar a dizer o que é biossegurança, né? Biossegurança. A palavra bio vem de vida e segurança segura. Isso quer dizer o quê? Uma vida segura, né? Para as pessoas que estão envolvidas nesse procedimento. Que nesse caso é você, profissional, né? Design de sobrancelhas, micropigmentador. E também o cliente, certo? O nosso paciente, o nosso cliente. Então, o que diz aqui a literatura? Certo? É um conjunto de ações para a prevenção, minimização ou eliminação de riscos ao meio ambiente e à qualidade de vida do indivíduo, né? Então, são estratégias, são ações, são atitudes, certo? Que buscam prevenir, né, minimizar, eliminar, diminuir, certo? Qualquer tipo de risco, qualquer tipo de contaminação, qualquer tipo de problema, certo? Promovendo a qualidade, né, do indivíduo, tanto de quem faz e de quem recebe, né? E aqui a literatura fala assim: há algumas precauções padrão, sendo a higienização das mãos, cuidados com equipamentos, né, acessórios, roupas, utensílios e higienização do seu ambiente de trabalho. Isso quer dizer que a biossegurança não é só relacionado ao equipamento que está sendo usado, ou seja, a pinça, né? Uma pinça esterilizada. São conjuntos de ações como um todo. No caso, higienização da maca, da marca de trabalho, né? Ou seja, limpar, passar um álcool 70, colocar um rolo, né, de papel em cima da maca, por exemplo, higienizar o carrinho de apoio, né? Higienizar todo o material que é utilizado no design de sobrancelhas, aquilo que não é descartável, como por exemplo, vou dar aqui um exemplo. Vou dar aqui um exemplo, esse rolinho aqui, ó, de pedra de jade. Esse rolinho aqui, eu utilizo ele tricotado com a pele do meu cliente, certo? E aí, o que acontece? Ele não vai para autoclave, né? Eu faço o movimento com o gelzinho, ó, né? E aí, eu utilizo o álcool 70 para poder fazer uma desinfecção. Ele não vai esterilizar, mas ele vai desinfetar, né, com o álcool 70, tá? Então, é necessário que todos os meus procedimentos e que todos os materiais que eu utilizo, eles estejam seguros, certo? E aqui eu vou falar também sobre algo que às vezes a gente parece que é bobagem, mas não é. É sobre a questão da lavagem correta das mãos, certo? Muitas vezes a gente negligencia esse processo de lavar corretamente, né, as mãos para fazer o procedimento, mas antes de fazer o procedimento, antes de eu calçar as minhas luvas, eu preciso lavar as mãos, certo? Corretamente. E aí eu vou mostrar aqui para vocês como é o passo a passo, certo?
Eu vou fazer aqui uma simulação. Vou pegar aqui um produtinho e é como se esse produto fosse um sabão. Deixa eu mostrar aqui. Então, como é a forma correta? Você vai molhar a mão e vai colocar o sabão. Eu coloquei aqui um esfoliante, tá? E aí você vai passar, ó, na mão, certo? No dorso, ok? No caso, você vem no dorso, tá? E aí você vem aqui, ó, entre os dedinhos, ó. Aqui. Aqui nessa região, ó. Aqui, certo? E aí eu venho, ó, as pontinhas dos dedos, certo? E aí eu venho higienizando cada dedinho desse, ó. Eu finalizo com os punhos, certo? Ou seja, essa é a forma correta que eu tenho que fazer para higienizar as mãos, certo? As minhas mãos antes de fazer o procedimento. Higienizei, aí eu venho aqui com um pouquinho de álcool, né? Passo o álcool, tirar esse excesso, né? E aí de sujidades, passo o álcool e depois eu venho calçando as luvas, tá bom? Essa é a forma correta de fazer a lavagem das mãos. E aí nós vamos falar aqui sobre a questão das formas de limpeza. Quais são as formas que são utilizadas dentro da biossegurança? Bom, a primeira forma é a esterilização, certo? A esterilização é a única forma que existe onde se destrói todos os meios de vida, certo? A esterilização ela é feita através da autoclave, né, que é um equipamento que a gente coloca água própria para autoclave ou água destilada, e esse equipamento ele vai chegar em torno de 175 graus Celsius, né? E aí vai matar todo tipo de vida, todo tipo de micro-organismo, bactérias, vírus, tudo que tiver ali na pinça, na tesoura, né, no tebore, tudo, certo? A autoclave é a única forma de esterilizar o nosso material. E aí eu vou falar aqui pra vocês como é que eu faço aqui na clínica para esterilizar o nosso material. Adoro esse cheirinho. Bom, primeiro assim, eu quero mostrar pra vocês que eu tenho esse depósito. Aqui são com todos os materiais que estão esterilizados. Vocês verem que eu tenho bastante pinça, né? E aí eu tenho um outro depósito desse que eu utilizo para as pinças que já foram utilizadas. Então eu terminei de utilizar a pinça, aí eu guardo nesse depósito. Eu junto para que seja feito uma vez por mês, tá bom? Bom, depois que faço esse procedimento, uma vez por por semana, a gente junta, aí leva para uma pia. Aqui na clínica tem uma pia exclusiva para esterilizar o material, certo? Exclusiva, só para isso, só para esterilizar o material. Então, depois que a gente junta, uma vez por semana, leva para essa pia. E aí, nessa pia, coloco mais ou menos 5 ml de sabão enzimático, né, junto com 1 litro de água, tá? E aí eu deixo agilar mais ou menos uns 10 a 15 minutinhos o sabão enzimático. O que são as enzimas? As enzimas, eles são, vamos dizer, são ativos biodegradáveis, que ele tem uma ação de separar a sujidade da pinça, né, a sujidade da pinça, a sujidade do micro-organismo, ele separa. Então, é necessário que deixe ali, agindo um pouquinho, depois eu escovo no meu material, né, com uma escovinha própria para tirar toda a sujidade, toda a sujeira, resto de tinta, resto de sangue que tiver ali, eu escovo, aí enxagoa, tá? Depois que enxaguar, eu coloco no Germ-Heal. O Germ-Heal é um desinfetante de nível intermediário. Esse Germ-Heal pode ser utilizado nas paredes, nas banquetas, pode ser utilizado
nos carrinhos. Ele é um desinfetante, certo? Então eu deixo ali como se fosse um sabãozinho. Deixo lá. Tem cheiro de sabão mesmo. Deixo lá, tá? E aí ele fica lá mais ou menos uns 2 minutinhos. Depois enxagou, certo? Enxagou as pinças, o material. Aí depois que enxagou, o que que faço? Eu borrifo álcool em cima. Borrifo álcool, certo? Álcool em cima, tá? E aí deixo secando lá ao ar livre. Ou eu posso, no caso, eu posso secar com papelzinho toalha, certo? Essa é a forma. E aí, qual é o papel que a gente utiliza? A gente utiliza esse papel aqui, que é o grau cirúrgico, tá? A gente compra esse material aqui nas casas de como é que chama? Dentista, certo? Nas casas de dentista, isso aqui, esse material, a gente compra lá. E aí, lacra, né, com uma seladora e coloca aqui dentro e depois liga na autoclave e coloca com água destilada. Essa é a forma que é feita a esterilização do meu material. Esterilização, tá bom? E aí nós temos também a desinfecção, né, que é para remoção de agentes infecciosos. Então é quando eu utilizo, por exemplo, o Germe-Rio, eu estou desinfetando, ou então com desinfetante mesmo na minha casa. Essa é a forma. E aí que eu posso utilizar nas pias, nos banheiros, nas paredes, no piso, né? E quando eu faço asepsia é quando eu limpo alguma bancada, alguma mesa. Então eu faço a asepsia ali para evitar contaminação. E quando eu faço a antisepsia é quando eu limpo a pele, ou seja, um tecido vivo, né? Essa é a parte de antisepsia. Eu posso utilizar uma clorexidina para fazer essa higienização, tá? E aí, o que você precisa ter? Um detergente enzimático, o Germe-Rio, né? O álcool 70, eu coloco o álcool 70 aqui nesse vidrinho para facilitar, né? Ele tem uma durabilidade de poucos dias, certo? Então ele tem uma validade, se não me engano, são 48 horas. É uma semana, agora eu esqueci, não me veio a mente, falhou. Mas eu vou até pesquisar. Temos o cloro, que é a famosa água sanitária, o alvejante, que ele é utilizado para fazer a limpeza nos banheiros, para fazer a higienização. Então, o cloro, ele é aceito pela Anvisa, certo? É utilizar também a água sanitária para fazer todo esse processo, certo? E a clorexidina, como eu disse para vocês, ele é o procedimento, aliás, ele é o produtinho que a gente utiliza para fazer a limpeza da pele, tá? Então, a autoclave, ela é a forma mais adequada de se utilizar, né? A forma mais adequada para esterilizar material. É o que é aceito pela vigilância sanitária. Como é que funciona? A autoclave coloca lá a água dentro e aí tem aquele calor, né? Aquele calor. E aí essa água ela vai evaporar, né? E aí vai ficar ali naquele calor, naquela região, matando todos os micro-organismos. Essa é a ação da autoclave. Aí nós temos a estufa. A estufa, ela não é indicada, ela não é autorizada pela Anvisa. Por quê? Porque a estufa, ela não esteriliza 100%, certo? Ela tem uma ação do calor quente, né? O calor seco, não é quente não, o calor seco, e aí ela age através da oxidação, desidratando essas células. Então, a estufa ela é indicada para uso doméstico, não é indicada para uso profissional, tá bom? Bom, e aqui eu quero falar para vocês sobre alguns riscos que existem na nossa profissão e que a gente precisa evitar esses riscos, certo? Bom, e aí eu vou falar aqui sobre o que a vigilância sanitária fala. O primeiro risco são os riscos físicos, né? E aí, quais são esses riscos? São ruído, calor, frio, pressão, umidade, radiação, né, vibração. Então, no nosso ambiente de trabalho, a gente pode estar exposto a esses tipos de riscos, né? Riscos físicos. Então, tem que estar numa temperatura adequada, tem que evitar esse barulho excessivo que pode causar algum dano, algum mal, né? Nós temos também os riscos químicos, certo? Que são poeira, fumos, gases, vapores, névoas, neblinas, são os riscos químicos que a gente pode estar exposto no nosso atendimento, tá?
Temos também os riscos biológicos, que são fungos, vírus, parasitas, bactérias, protozoários e insetos. Então, esses são os riscos mais complexos, porque são riscos invisíveis, são inimigos invisíveis que a gente não vê e não sabe qual é o nível de patologia, qual é o nível de gravidade que esses micro-organismos podem causar na nossa vida. Então, todo tipo de controle, de limpeza, de organização, de higiene é adequado para evitar esses riscos biológicos, tá? Temos também um risco que é muito comum dentro da nossa profissão, que são os riscos ergonômicos, tá? Quais são esses riscos? São levantamento e transporte de peso, né? Monotonia, repetitividade, ou seja, fazer o mesmo trabalho várias vezes, né? Pode dar ler, dort, né? Responsabilidade, né? Postura inadequada de trabalho, trabalhar muito, vários turnos, então tudo isso pode gerar algum tipo de risco ergonômico. E também os riscos acidentais, que é, por exemplo, iluminação inadequada, incêndio, explosão, eletricidade, máquinas sem proteção. Então, assim, são todos esses riscos que a gente, como profissional, a gente tem que estar atento que a gente pode ser, sim, submetido e submeter a nossa cliente e prevenir de uma forma que isso não vá prejudicar o nosso dia a dia de trabalho, tá certo? E aí, continuando aqui na questões de biossegurança, vamos falar sobre a anamnese, que é um documento muito importante, né, dentro do nosso atendimento, dentro do nosso procedimento, aonde a gente vai colocar todas as informações do nosso cliente, né, que, ou seja, é um instrumento de proteção tanto do profissional como do cliente. E aí, através desse instrumento, a gente coloca todos os dados do cliente, né, coloca todas as informações para saber como é que tá a vida do cliente, se ele tá saudável, se ele tá com a pele íntegra, se ele pode fazer o procedimento, se ele não pode, tá? Então, esse é o documento de anamnese, que é justamente esse material que vai nos resguardar. Lá, inclusive, você pode até mesmo colocar, por exemplo, você pode, por exemplo, colocar as suas informações do seu cliente, nome completo, os dados, todas as informações você pode utilizar na anamnese, tá certo? Não deixe de ter. Lá você vai colocar, né, se a cliente está gestante, se a cliente tem queda de pelo, se ela pode aplicar a rena, pode fazer esse controle. Então, é muito importante você trabalhar com a anamnese, tá bom? Que a minha aluna tem acesso a essa anamnese e eu fiz uma anamnese especial onde eu faço uma pesquisa, né, de atendimento, uma anamnese falando sobre indicação de clientes, foi bem legal, material exclusivo para as alunas, né? E vamos falar também sobre EPI, né, que faz parte da nossa aula, né, que é de biossegurança. E aí eu pergunto para você, esse nome EPI é comum para você? Você já ouviu falar? Equipamento de proteção individual? Bom, o que é o equipamento de proteção individual? É todo dispositivo ou produto utilizado pelo profissional para a proteção de riscos e segurança da sua saúde, assim como a de seus clientes, ou seja, é a touca descartável para evitar contaminação cruzada, né? Que é justamente o cabelo, né, pode sim estar contaminado e cair ali no cliente onde tem sangue, está ferido, pode sim ter contaminação. A máscara descartável, ou seja, hoje a gente já usa a máscara, então a máscara descartável é indicada para o atendimento, né? As luvas descartáveis, elas também, a gente tem que fazer o procedimento de luva descartável, não tem como fugir disso, não tem como não reutilizar, não tem como reaproveitar, infelizmente é descartável, usou uma vez, joga fora, certo? O lençol da maca, aquele lençol, aquele papel que coloca em cima, né? E o jaleco. O jaleco para você pode ser um jaleco de tecido, né? Pode ser um jaleco de tecido onde você lava, higieniza. Agora, se caso você precise colocar um jaleco no cliente, uma roupinha, pode ser um descartável, né? Às vezes a gente quer botar um jaleco, um hobby, alguma coisa por cima, né? Ali descartável para proteger o teu cliente. Então, o equipamento de proteção individual nada mais do que é um dispositivo que vai te proteger, né? Que vai te proteger, que vai proteger o teu cliente, certo? E evitar justamente essa contaminação cruzada. O que é essa contaminação cruzada? É levar
micro-organismo de uma região para outra, né? Então, isso é a contaminação cruzada. Nós temos exemplos de doenças como, por exemplo, hepatite B, hepatite C, o HIV, né, se tiver acesso ao sangue, tudo tétano, tudo por meio de contaminação cruzada. E aí, é extremamente proibido o uso de adornos. Quais são os adornos? Relógio, pulseira, anel, né, brincos grandes, tudo isso não é indicado ser utilizado dentro do procedimento, certo? O indicado é que você retire todos esses adornos, tá bom? Para evitar essa contaminação, porque fica micro-organismos escondidos nesses adornos, tá bom? Então, é indicado de fato que não se utilize e utilize todos esses equipamentos de proteção. Inclusive, existe uma lei que se chama Lei 14.466, né, que proíbe os profissionais da área da saúde de circular fora do ambiente de trabalho com jaleco. Gente, isso não deveria existir, né? A gente sabe que o jaleco é para ser usado dentro do nosso espaço de atendimento, cada cliente tirou, guardei e aí não pode sair, mas existe sim casos que eu já vi de pessoas utilizando jaleco fora do ambiente de trabalho. Não pode, e tem uma multa, e essa multa gira em torno de R$174, tá? Então, essa é a parte aqui toda de biossegurança, né? Anamnese, biossegurança, como esterilizar, né? Então, eu trago aqui para vocês um questionamento. Vamos supor que vocês vão num salão de beleza, chega lá vocês, a primeira vez, tem 2 depiladoras ali, prontas para te receber na vez, vamos se dizer assim. E aí uma tá toda de jaleco, outra tá toda bonitinha, arrumadinha, né? E a outra tá com a roupa inadequada, um chinelo de dedo, uma calça, um leg, alguma roupa inadequada. Aí você consegue observar, você vai escolher. Qual você vai escolheria? Só olhando, sem conhecer nenhuma das profissionais. No caso, olhando só pelas questões visuais, né? Que ela tá de jaleco, tá de touquinha, tá toda arrumadinha, tá limpa, enquanto a outra não tá. Eu tenho certeza que você aí tá dizendo que vai escolher essa pessoa que tá arrumadinha, que tá de jaleco, que tá organizada, né? Tenho certeza disso. Por quê? Porque a biossegurança é algo essencial. Mas além de tudo isso, além de ser algo essencial, básico, que todo profissional deve fazer, pelo fato de nem todo profissional fazer, acaba sendo um diferencial, né? Então, passa uma credibilidade, passa uma segurança, todas essas informações, né? Essa informação que o profissional está passando para o cliente através da imagem pessoal dele, isso é muito relevante. Então, eu sugiro, né? Eu indico, eu falo para que vocês realmente utilizem o jaleco, utilizem os EPIs para que vocês possam se ter diferenciação no trabalho de vocês, tá certo? Bom, uma outra dica importante que eu quero falar para vocês é sobre a caixinha de Descarpac, né? As caixinhas de Descarpac, que são os pérforos cortantes. Aqui no design sobrancelha a gente não utiliza os Descarpac, porque a gente não utiliza nada cortante, né, da pele. Mas a micropigmentação a gente joga fora, né, nessa caixinha. As agulhas, as lâminas que não são utilizadas, tanto serve para procedimentos de microagulhamento, né, da estética. Então, agulhas, tudo isso que é pérfuro cortante a gente deixa na caixinha e joga fora depois, tá certo? Pode ser no posto de saúde, você pode contratar uma empresa, ou você pode, no caso, levar pro hospital para poder fazer esse descarte, ok? Então, não joga as agulhas em qualquer lugar. Tem que ter uma caixinha dessa Descarpac que é indicada para fazer esse descarte, ok? Bom, pessoal, é isso a nossa aula de biossegurança, aula maravilhosa, conteúdo riquíssimo. Tô passando para vocês, espero que vocês tenham gostado. Eu quero que vocês comentem, compartilhem e ajudem a que esse conteúdo chegue para mais pessoas, tá bom? Um grande beijo no coração e até breve. Tchau, tchau.